Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que bênção, irmãos, podemos louvar o Senhor. Hoje cedo na escola dominical estávamos comentando que se você dá conta de louvar ao Senhor, é porque o teu espírito está reconciliado com o Espírito Santo de Deus. Isso é um privilégio muito grande. Sabe, as pessoas não dão conta de louvar a Deus. Às vezes você está na sua faculdade, lá no seu trabalho, na escola, alguém pede para você orar. Mas fala, por que você mesmo não ora? Porque ele não dá conta, irmãos, porque o espírito dele ainda não está reconciliado com Deus. Mas quando nós estamos reconciliados com Deus, o Espírito do Senhor comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Graças a Deus, irmãos. Só aproveitando que os irmãos ainda estão de pé, vamos ler o nosso texto de referência, que está em Mateus 3, do versículo 1 ao versículo 10. Pode ler 10 versículos com vocês, irmãos? Então tá bom. Vamos ler numa só tradução. Podemos ler todos juntos? Então vamos lá. E naqueles ore comigo, irmão. Senhor, nosso Deus, te agradecemos, Pai, por essa noite maravilhosa que o Senhor tem nos dado, tem sentido a Tua presença em nosso meio. Pai, nós te clamamos, fala aos nossos corações. Pai, que seja a Tua palavra e não a nossa, Pai. Que seja a Tua unção e não a nossa, Pai. Pai, que seja a Tua voz e não seja a nossa. Nós necessitamos e clamamos a Ti. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus, é que te pedimos. Amém e amém. Estão nos seus lugares, irmãos? Já quero de antemão agradecer ao nosso pastor Abignair, pastora Meire, pelo privilégio e a confiança que tem depositado em nós. Não merecemos e temos consciência disso, mas a graça de Deus ainda está sobre cada um de nós. Meus amados, quando nós vemos um texto desse, ele nos incomoda um pouco, aquelas pessoas que amam a palavra de Deus. E alguns dias atrás estava lendo esse texto e eu fiquei incomodado quando João Batista fala para os fariseus e para os saduceus que eles eram raça de víboras. Sabe quem eram os fariseus e os saduceus? Eram os religiosos da época. Eram as pessoas que cuidavam do templo, que organizavam as coisas de sacrifício. Eram tidas socialmente como pessoas boas. Mas por que João Batista vem falar que eles eram raça de víboras? E como alguém que gosta de aprender as coisas de Deus, para nós não estarmos enganados,
oferecendo sacrifício de tolos, lá em Eclesiastes, fala que aquele que chega perante o Senhor e não se cala, ele é como aquela pessoa que oferece sacrifício de tolo e nem ele sabe que ele está fazendo mal. E isso às vezes nos incomoda, para aprendermos um pouco mais, chegarmos um pouco mais perto de Deus. Para através disso, realmente, as pessoas verem Deus em nossas vidas e queiram servir ao Senhor. Jesus certa vez disse que eles conhecerão que eu estou no meio de vocês, quando vocês amarem uns aos outros. Esse era o principal comportamento que Jesus relatou sobre os seus discípulos. Mas quem eram esses fariseus? Nesse texto que nós lemos, nós vemos João Batista, e nós vemos os fariseus e os saduceus. Sabe, fariseus e saduceus não tem no Antigo Testamento. Você pode olhar lá, não tem no Antigo Testamento nada de fariseus e saduceus. Existem outros termos também que no Evangelho corriqueiramente é repetido, que são sinagoga, sinédrio, escribas. De onde vêm esses termos? É importante nós sabermos, porque nós, que gostamos muito de nós mesmos, em todas as parábolas, nós nos colocamos sempre como as pessoas boas da parábola. Nem sempre nos colocamos como as pessoas que devem ter repreensão. Alguns meses atrás nós ministramos sobre as parábolas, a parábola dos lavradores maus, né, pastor Nai, pastora Meire? Nessa parábola, quando os lavradores acham ruim o dono da vinha pagar outros lavradores o mesmo salário que tinha combinado, aí nós percebemos que talvez nós nos identifiquemos mais com os lavradores maus do que com os lavradores bons. Porque talvez nós não ficamos tão felizes quando a bênção do Senhor está sobre alguns. Isso é um exemplo, talvez nós nos colocarmos na parábola do bom samaritano. Nós nos colocamos como o bom samaritano que ia ajudar a pessoa que estava quase morta. Nós não nos colocamos como os levitas que passaram de largo, o sacerdote que fingiu que não viu o problema do seu próximo. Nós achamos que nós somos os samaritanos. Quando nós vemos Davi e Saul, nós nunca nos identificamos como Saul, apenas como Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Mas nós devemos desconfiar de nós mesmos. O apóstolo Paulo fala assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e veja se você ainda permanece naquilo que lhe foi ensinado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e participe do pão, participe do vinho, participe da comunhão dos irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe, nós temos dificuldade de nos examinar. Eu tenho consciência disso, que eu tenho dificuldade de me examinar. Mas pela própria lógica disso, eu tenho que saber também que se nem me examinar, eu dou conta direito. Imagina examinar o próximo. E nós examinamos muito as pessoas, e não examinamos a nós mesmos. Isso também é uma contradição. Mas sabe, a vida do ser humano é sempre uma contradição quando ele não está próximo de Deus. É sempre essa contradição. E mais da onde que vem isso? Da onde que vem sinagoga? Porque Jesus, ele leu profetas em Isaías 53 numa sinagoga. As sinagogas foram locais de ensinos da lei do Antigo Testamento, quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Como o templo já tinha sido destruído e eles queriam manter a sua cultura, a sua lei, a sua tradição, aquilo que eles aprenderam, eles criaram grupos, pequenos grupos, para estar ensinando a palavra de Deus para os seus filhos. Porque coisa boa é ter filhos. Sabe muito mais o valor de um filho aquela pessoa que não pode ter filhos. Talvez você não dá tanto valor aos seus filhos como deveria. Mas eles têm valor inestimável porque eles são herança do Senhor. Na verdade, é os filhos que são bênçãos para nós. Quando Deus nos dá os filhos, Ele nos dá bênçãos. E Ele renova as nossas forças. Porque às vezes nós ainda somos jovens e adolescentes e queremos ganhar o mundo. E fazemos coisas que talvez vamos arrepender posteriormente.
Mas, quando nós casamos e temos os nossos filhos, e percebemos que alguém depende do nosso suor, aí a realidade bate, e a responsabilidade chega, e é o momento de querermos fazer a coisa certa, é o momento de querermos fazer aquilo que é certo para ensinar os nossos filhos. Então filhos são bênçãos, sempre foram bênçãos. Às vezes o mundo nos ensina que filho é despesa, que filho é trabalho, mas isso é a voz do diabo falando, no seu ouvido, no meu ouvido. E nós, pela palavra do Senhor, repreendemos todas as astutas ciladas do diabo que tentam nos enganar. Todos os dias tentam nos enganar. Mas esses pequenos grupos, essas sinagogas, eram formados, como diz o pastor John MacArthur em sua Bíblia de Estudo, por no mínimo 12 homens pais de família. Olha que interessante. Tinha que ter 12 homens pais de família para montar uma sinagoga. E montavam-se as sinagogas. E a lei de Moisés e o Antigo Testamento foi passado para as próximas gerações, por causa dessas sinagogas, pelo cuidado. E eles foram copiando essas leis. Assim nasceram os escribas. Nasceram os escribas. Então os escribas e a sinagoga vêm desse período do cativeiro de Israel, na tentativa de eternizar a palavra do Senhor para ensinar para a próxima geração. Porque a próxima geração é sempre a esperança da bênção do Senhor retornar à nação. Eles tinham isso e nós no Brasil temos isso hoje também. E clamamos a Deus para que a próxima geração, ela não seja como essa atual, que concedeu, fez tantas concessões de princípios, e chegamos à atualidade como nós estamos. Mas essa próxima geração, ela vai ser temente ao Senhor, ela vai guardar os seus caminhos, e vai provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nós, os pais, vamos tirar o nosso tempo, vamos gastar os nossos dias inculcando a palavra de Deus no coração delas, para que elas conheçam o Senhor e saibam que Ele é bom, e saiba que Ele é maravilhoso, e saiba que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. É isso que devemos ensinar às nossas crianças. Mas da onde que vem esse negócio de fariseu, pastor? Onde nasceu esses saduceus? Lá no capítulo 2 de Daniel e no capítulo 7 de Daniel, ele vai retratar a mudança do governo mundial. Quando Neemias vem e restaura Israel, restaura os muros de Jerusalém, Esdra restaura a adoração em Jerusalém. Nós estudamos isso no trimestre anterior, na escola dominical, o livro de Neemias. E eu vou fazer um convite para você. Se hoje você aprender alguma coisa nessa palavra, venha conosco aprender todos os domingos na escola dominical. Porque você vai tirar lições para toda a sua vida. E vai errar menos. E vai errar menos. E vai ser curado. E vai ser sarado. E vai conhecer a unção de Deus. Porque a palavra de Deus é que é viva e eficaz. E mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Que penetra na alma e no espírito. Ela faz a divisão da alma e do espírito, que ninguém consegue, que é um mistério para todos os estudiosos. É a divisão da alma e do espírito. Como que eu acesso a alma de alguém, como eu acesso o espírito de alguém, como a cura do Senhor chega no coração de alguém. É só a palavra de Deus. Ela garante que ela cura a nossa alma, que ela cura o nosso espírito. Então vem estudar conosco na escola dominical e aprender. Nós estamos estudando Provérbios. Ué, pastor, mas só deu do início, você está falando que vai falar dos saduceus e ainda não falou. Vamos falar, irmão, calma aí, irmão. Tem 31 minutos ainda ali. Nesse período que está relatado em Daniel, Deus revela a Daniel como que ia ser a mudança dos governos mundiais. Como seria a sequência da mudança. E ele relata detalhe por detalhe. Nós lemos isso e ficamos abismados quando o anjo Gabriel
é mandado por Deus para entregar a mensagem a Daniel. E o príncipe da Pérsia não deixa o anjo entregar. E o anjo fala para Daniel: olha, Daniel, quando você orou, a ordem veio, mas o príncipe da Pérsia se opôs. Eu tive que chamar Miguel, o príncipe dos exércitos do Senhor, para eu passar. Que loucura isso, hein, irmãos? Como é loucura o mundo espiritual, nós não entendemos. Mas nós observamos, mas não entendemos. Mas nós observamos, e nós queremos entender. Nós queremos entender. Naquele dia, aquilo que é sombra hoje, nós veremos como realmente ele é. Isso será maravilhoso. Mas ele relata que a Pérsia, Daniel, quando tem essa visão, estava ainda no reino da Babilônia. Relata que os medos persas iriam tomar o reino da Babilônia. E depois relata que os gregos iriam tomar o reino da Pérsia. Sabe, quando os gregos tomam o reino da Pérsia, Alexandre o Grande, que tem filmes e mitos e histórias mirabolantes, ele realmente conquistou o mundo da sua época. Mas ele morreu, como todos morrem. E o seu reino foi dividido em 4 generais. E os seus generais começaram a brigar entre si, e cada um queria aumentar o seu domínio. E o Oriente Médio ali onde é a Palestina, a Judéia, ele ficou pelo reinado dos Ptolomeus, um general bem forte. Enquanto estava sobre ele, foi feito a Septuaginta, porque todos os reinos, eles admiravam o conhecimento dos judeus. Falavam: esse povo tem um conhecimento extraordinário, eles têm a sua lei. E eles fizeram ali a Alexandria, Septuaginta, onde fecha o cânon do Antigo Testamento. A Septuaginta. Por 72 anciãos e escribas que traduziram para o grego. Mas nessa briga aí chegou ao poder daquela região um endemoniado chamado Antíoco Epifânio. Esse Antíoco Epifânio, ele odeia os judeus. Ele odeia a cultura deles. Ele agora começa a perseguir, começa a prender as mulheres, as grávidas. Ele colocava-se animais no seu útero. Ele começava a arrastar homens. Ele começou a sacrificar porcos no altar do templo. Destrói o templo. E começa a fazer barbaridades com aquele pessoal, os judeus, que voltaram para a terra prometida. Nesse momento, um velho sacerdote chamado Matatias, que tem vários filhos homens, também sacerdotes, e eles se incomodaram tanto pela crueldade, a covardia que faziam com eles. Eles chegavam ao ponto de matar eles só no sábado, porque sabia que eles não iam reagir no sábado. E eles se revoltam contra esse imperador ali daquele local. Judas Macabeus, temos a revolta de Macabeus. E essa história está relatada em 1ª e 2ª Macabeus, no livro, na Bíblia Católica. É muito interessante e também muito triste. Recomendo a todos conhecerem a história. Mas Deus foi fiel com eles. E vitórias miraculosas eles conseguiram com um pouco de pessoas, mas debaixo da graça de Deus. Debaixo da graça de Deus, poucas pessoas, como 12 apóstolos, conquistaram o mundo. Debaixo da graça de Deus, só precisamos confiar em Deus, porque o mais Ele fará. E eles foram vitoriosos. E nesse momento agora Roma toma o governo da Grécia. E volta ao templo. E volta aos cultos. E a paz volta a reinar ali naquele local, mesmo sendo subservientes do Império Romano. Mas a cultura do mundo ali daquela época estava toda forte, querendo entrar dentro da cultura do templo. E existiam muitas pessoas ali do templo
que eles sempre faziam concessões, sempre deixavam de observar algum princípio para se acomodar na sociedade, para ser aceito, para ter a sua própria conveniência. E começou-se a corromper aquele culto ali, aqueles costumes, aquela tradição judaica começou a corromper-se. E algumas pessoas se levantaram contra esse mundanismo, que na época chamava helenismo, que era a introdução da cultura grega dentro de Israel. Algumas pessoas, eles perceberam o que estava acontecendo, e eles se separaram. Eles falaram: não, nós queremos a palavra de Deus, nós queremos a nossa tradição. Porque por mais que o mundo fale que tradição é ruim, a tradição só existe porque ela é boa. Se ela fosse ruim, ela já tinha acabado. É a cultura e a tradição que segura a moralidade de uma nação. E aqueles pessoal foram crescendo, e eles foram ficando indignados, e eles se chamaram os separados, que significa fariseus. Os fariseus foram aqueles que não aceitaram o mundanismo dentro da cultura judaica, eram os fariseus. Tanto que fariseu significa separado. Mas aqueles que não se importavam, que sempre cediam, que andavam de acordo com a sua conveniência, que estavam mais preocupados com o seu bem-estar, eles foram crescendo e foram chamados de saduceus. Esses são os saduceus e os fariseus. E eu sabia que era isso, que eu aprendi isso há muito tempo. E aí eu lendo esses dias atrás, e a palavra do Senhor se renova a cada dia, eu fiquei tão incomodado por causa da história dos fariseus. O que eles sofreram, o que eles lutaram, a discriminação que eles passaram. E agora João Batista fala para ele: olha, raça de víboras, produzi vós, pois, frutos dignos de arrependimento. Você sabia que os fariseus eram essas pessoas boas? Esse mesmo fariseu que Jesus repreendia. Mas será por que eles foram repreendidos? Quando nós lemos o Evangelho, Jesus ele nos ensina como que nós vivemos no reino de Deus. Você pode fazer parte do reino de Deus hoje, se você quiser, quem ainda não faz parte. Porque o reino de Deus, ele tem a sua lei. E se eu obedeço essa lei, quer dizer que eu faço parte desse reino. Eu faço parte desse reino a partir do momento que eu obedeço essa lei. Porque ela é boa, porque ela é reta, porque ela é justa, porque ela é agradável, porque ela traz paz. O apóstolo João diz que o efeito da justiça é a paz. Só vai ter paz onde tem justiça. Por que não temos paz? Porque não há justiça. Qualquer ato de injustiça tira a nossa paz. Sabia disso? Quando nós estamos tranquilos em casa, e aí, pastor Abinair, a gente fica sabendo: olha, aquele cara está batendo na mulher. Não tira a nossa paz, pastora? Aí está todo mundo agoniado, porque há um ato de injustiça. Qualquer ato de injustiça tira a nossa paz. Por isso não temos paz. Porque o mundo é um antro de injustiça, crueldade e mentira. Mas se você quiser sair desse mundo e entrar para o reino de Deus, aí você vai conhecer Jesus, que é o príncipe da paz. Porque Ele nos dá essa paz, que o mundo nunca vai dar. Sabe, o mundo sempre fala que terá paz e nunca terá. Só uma pessoa ingênua acredita na conversa do mundo.
Mas nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus e para amadurecermos sobre ela. Sabe, eu ficava olhando os fariseus. Quando eu olho o comportamento dos fariseus, eu fico com vergonha de mim. Veja bem, os fariseus tinham o costume de jejuar 3 vezes por semana. Quem jejua 3 vezes por semana aqui? Não precisa de responder, só pense. Eles tinham o costume de orar diariamente várias horas. Quem ora diariamente aqui várias horas por semana? Eles tinham o costume de esmolar com frequência, sabe, de cuidar dos seus discípulos. Eles eram muito rígidos com o comportamento. Muito prudentes com o seu comportamento. Tanto que era algo honroso um fariseu chamar um adolescente para ser o seu discípulo. Por isso que Jesus chamou os seus discípulos. Um discípulo, ele não se oferecia para ser discípulo. Ele era chamado por um mestre. E esse mestre era os fariseus. Mas nós vemos o evangelho todo recriminando o comportamento dos fariseus. E nós aqui na igreja lutando para orar 1 hora por dia, pastor Nair. Mas será por que eles eram repreendidos por Jesus? Sabe, às vezes temos costumes, e muitas pessoas sofrem por isso, porque ele tem um certo costume que ele acha muito importante, mas a outra pessoa não acha importante. E isso vai gerando na pessoa um pouco de receio, constrangimento, raiva. Era o que acontecia com os judeus e os samaritanos. Os judeus todos cheios de costume de lavar a mão, de limpar isso, de sentar assim, de ficar em pé para ouvir a palavra, de fazer aquilo. Samaritano, nem aí. E os judeus achavam ruim os samaritanos, não valorizar eles. Aí nasce, irmãos, é o que Deus quer que não nasça no nosso coração. É o orgulho espiritual. Porque dentro da casa de Deus não cabe orgulho. Quantos versículos da palavra do Senhor fala que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes? Quando uma pessoa vai se tornando orgulhosa pela sua fé, orgulhosa pelo seu comportamento, ele já começa a estar no rastro do Senhor, porque Deus abate os soberbos. Não é o diabo não, não é o mundo não, é o próprio Deus que abate os soberbos. Porque em momento algum, porque nós conhecemos a Deus, nós podemos nos sentir superior a alguém. Pelo contrário, nós somos servo de todos. E nós fazemos todo esse trabalho para alcançar as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Então isso nos coloca como uma posição de escravos. Quem era João Batista? Era um escravo. Ele mesmo diz isso. Ou vocês nunca viram? Quando perguntaram para João Batista: quem é você? Você é Elias? Ele não. Você é um profeta? Ele não. Então o que você é? Eu sou uma voz que clama no deserto: endireitai as vossas veredas e recebei o reino dos céus. Porque aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos seus pés. Meus irmãos, o escravo, ele era obrigado a tirar a sandália do seu senhor. O seu senhor chegava em casa, sentava, e o escravo vinha, tirava a sua sandália e lavava os seus pés. Quem que fez isso? Jesus. Jesus, na ceia que antecedeu a crucificação, ele vestiu uma roupa de escravo, tirou a sandália dos seus discípulos
e lavou os seus pés, se colocando como escravo. João Batista, eu não sou nem escravo, porque eu não sou digno. Eu não sou digno de tirar as sandálias dele. Eu não sou nem escravo. Perguntaram para João Batista depois, olha, o seu primo lá, Jesus, ele está fazendo milagres, está pregando. O que é que ele falou? Importa é que ele cresça e eu diminua. Meus irmãos, quando começamos a servir ao Senhor, esse é um caminho de servidão, não é um caminho de sucesso. A igreja não produz artistas, a igreja não produz cineastas, a igreja não produz estrelas, a igreja produz servos do Senhor. Quantas vezes o apóstolo Paulo falava, eu, servo do Senhor, escravo do Senhor, lhes escrevo essas palavras. A igreja do Senhor não produz astros. Essa que produz astros não é a igreja do Senhor. Ela traz um evangelho social, como os saduceus, que queriam fazer tudo o que lhe era conveniente. Fazer tudo o que lhe era conveniente. Mas é tão bom ser conveniente. É tão bom, sabe como você se examina? Quando nós fazemos o bem, normalmente, nós temos benefícios, não é isso, irmãos? Quando eu trato alguém educadamente, eu recebo educação. Quando eu sou generoso, a generosidade me alcança. Então a maioria dos comportamentos corretos, ele nos traz benefício. Mas quando há um comportamento que Deus nos exige, e no mundo ele nos traz prejuízo, o que é que os saduceus escolhiam? Não, esse não. Esse não. E os saduceus, eles criaram uma teologia deles para não acusar a sua mente, cauterizar a sua mente, ao ponto deles não crerem em ressurreição, não crerem no sobrenatural. Jesus repreendia os fariseus porque os saduceus não criam em nada. Mas os fariseus criam, mas criam de uma maneira errada. Criam de uma maneira errada. E Jesus nos ensinou, olha, quando você jejuar, não faça como o fariseu, que ele jejua, fica com a cara desfalecida e quer contar para todo mundo que ele está jejuando, para que alguém ache que ele é mais santo. Olha, quando você for orar, não ore na esquina, na frente das praças, para que as pessoas te vejam. Quando você orar, vai no seu quarto, feche a porta, fala com o seu Deus em secreto, sabe por quê? Porque é em secreto que Ele te recompensará. Por que Jesus estava ensinando isso? Jesus estava nos dando o padrão de relacionamento que Ele quer que nós tenhamos com Ele. Um relacionamento sincero, de amigo. Ele falou, olha, eu não vos chamo mais servo, mas eu vos chamo amigos. Porque em tudo que meu Pai me revelou, eu contei para vocês. A amizade é muito boa, né, irmãos? Amizade é afinidade de alma. Amizade é afinidade de alma. Quanta intimidade nós temos com os nossos amigos, que nós contamos coisas que não falamos para ninguém, mas contamos para os nossos amigos, porque nós temos afinidade. Nós sabemos que a pessoa não nos vai julgar. Nós acabamos de louvar ao Senhor com essa canção daquela mulher que foi pega em adultério. Jesus não olhou para ela com um julgamento. Ele olhou para ela como uma destinatária da graça de Deus. Porque errar todos nós erramos. Pecar nós pecamos. Mas Deus não quer um relacionamento de escravo. Ele quer um relacionamento de amigo. Um relacionamento que tem intimidade.
Às vezes nós chegamos perto de um amigo e ficamos em silêncio. E aí depois nós simplesmente vamos embora e aquilo ali já satisfez a nossa vontade de estarmos juntos. É isso que Deus quer do seu coração, do meu. Que nós sentimos falta de estar na presença dEle. Que nós sentimos falta de conversar com Ele de vez em quando, na intimidade. Que nós sentimos falta de às vezes chorar no colo dEle. E chorar aos pés do Senhor é tão bom. Nós que somos homem macho, alfa, nós não ficamos chorando à toa aí na rua. Você que é homem não tem que ficar chorando à toa não. Está nascendo uma geração de gente que só fica chorando. Você olha na televisão aquele bando de um marmanjo barbado lá chorando. O servo do Senhor, sabe quando nós choramos, irmão? Não é porque nós não temos medo, não. Nós temos medo. Quando chega a hora de pagar a conta e às vezes o dinheiro não está no bolso, nós temos medo. Os nossos filhos só saberão quando eles forem pais. Mas o lugar de um homem chorar é aos pés do Senhor. No seu quarto, sozinho, com o coração aberto. Para aprender do Senhor, para saber como agir. E o Espírito Santo só está te esperando para esse momento. Sabe, os fariseus, eles faziam de tudo. Mas Jesus disse que a glória deles e o pagamento deles, eles já tinham recebido. Porque as pessoas já lhes admiravam. E sabe que o povo admirava os fariseus? Admiravam. Então, o pagamento deles, eles já tinham recebido. Mas nós fazemos para Deus, nós servimos ao Senhor. Não é para mostrar aos homens que nós somos melhores. Não é para mostrar aos homens que eu sou santo e ele não é. É simplesmente porque eu sei que Jesus, ele ficaria triste se eu agisse diferente. Ele me amou demais para que eu negue tão simplesmente por nada. Ele já me escutou demais para que eu não leve em consideração a sua palavra. Ele já me deu o direcionamento do meu dia a dia, às vezes numa segunda-feira que eu não sei o que fazer. Mas o Espírito Santo nos acorda e nos dá força para trabalhar, para levantar. É por isso que trabalhamos na casa do Senhor. E é isso que Deus quer que nós fazemos. Temos frutos de arrependimento. A palavra do Senhor fala que há festa no céu quando o pecador se arrepende. É só quando ele se arrepende que há festa no céu. Não fala outra coisa. Lá não fala quando o pecador pede oração, há festa no céu. Não fala. Lá não fala quando o pecador que gosta de andar com um crente. Não fala. Só fala que há festa no céu quando o pecador se arrepende. E o arrependimento é algo pessoal. A pessoa tem que escolher se arrepender, às vezes, daquilo que faz. Porque hoje ninguém mais faz nada errado. Tudo é culpa dos outros. Ninguém ofende mais. Eu estou na minha voz de fala. Não, você está ofendendo gratuitamente. Ninguém escuta mais o outro, não. Cada um já foi formatado na escola, aquilo que ele é obrigado a dizer numa redação, sem nenhum pingo de raciocínio, só decoração e doutrinação. E é isso que repete. Como pessoas adestradas que não raciocinam e perderam a sua inteligência. Mas a palavra do Senhor, ela veio para nos libertar de toda a escravidão. Porque o Filho do Homem, ele veio para salvar o que se havia perdido. Lá em Isaías ele já falou que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Para pregar boas novas aos encarcerados.
e pregar boas novas aos oprimidos de coração, e anunciar o ano aceitável do Senhor, e a consolar todos os que choram, quebrantados, encarcerados e oprimidos, os níveis de escravidão do nosso ser, corpo, alma e espírito. Quantas pessoas estão doentes na alma, e isso reflete no seu corpo, fica doente. Tantos profissionais que sabem disso e cuidam disso. Mas o Senhor nosso Deus, Ele quer que você tenha esse relacionamento com Ele. Esse relacionamento de verdade, de carinho, de amizade. E você, meu amigo que está aqui hoje, que às vezes ainda não tem esse relacionamento com Jesus, que nem pensou ainda em se arrepender dos seus pecados, mas que hoje ouviu essa palavra, eu queria dizer para você, hoje é o dia de você começar a caminhar com Cristo. Hoje é o dia de você conhecer realmente o amor de Deus, e não apenas de ouvir falar. Pastor, eu posso pedir à igreja para ficar de pé? Por favor, igreja, se coloque de pé, porque este é um momento tão especial, que nós apresentamos para você, nosso amigo que está aqui, que tenha o conhecimento da paz de Cristo, que às vezes você não entende por que um crente vai todos os dias na igreja, que ama estudar a palavra de Deus, que está sempre aprendendo algo. Saia do seu lugar e venha aceitar Jesus hoje, para você ter uma vida com Cristo. Nós não conhecemos a sua vida, o seu problema, mas o nosso Deus conhece você. Desde o dia em que você foi gerado no ventre da sua mãe, Ele já te olhou e já te amou. Por mais que alguém não tenha te amado, o nosso Deus já te amou, e Ele morreu por você. Ele morreu por você para que você tenha vida, e tenha uma vida em abundância. Se você tem alguém do seu lado que ainda não conhece Jesus, de maneira carinhosa, convide ele para estar aqui na frente, recebendo a Cristo. Mas por que os crentes chamam as pessoas na frente? Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina assim. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É a palavra do Senhor que diz isso. Ela fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Por isso nós fazemos isso e convidamos as pessoas com carinho, com educação, porque aquilo que nós queremos para nós, que é bom, nós também queremos para você. É tão difícil você falar para uma pessoa que é muito bom. Se nós estivéssemos vendendo Jesus, talvez muitas pessoas quisessem comprá-lo, mas você não tem condição de comprar Jesus. Foi Ele que te comprou e pagou o preço de sangue pela sua vida. Se a palavra do Senhor te incomodou, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Faça esse compromisso com Jesus, para você aprender a andar no caminho dele. E sabe de uma coisa? Se Ele não te surpreender e não mudar a sua vida, largue Ele. Mas eu te garanto que Ele vai te surpreender e vai mudar a sua vida, porque assim Ele fez comigo, e assim Ele fez com todos esses queridos irmãos, que é a igreja do Senhor hoje. Nós temos mais alguém que quer conhecer o Senhor Jesus? Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Foi esse dia que Deus escolheu para falar ao seu coração. Saia do seu lugar. Não fique com vergonha. A gente tem que ter vergonha de fazer o que é errado.
E às vezes não temos. Às vezes não temos. Mas aceitar a Cristo é um privilégio. Temos mais um irmão aqui conosco. Deus é maravilhoso. Mas nós ainda temos mais pessoas para Jesus aqui, irmãos. O Espírito Santo, Ele comunica com o nosso espírito que hoje é dia de você ser filho de Deus. Enquanto a nossa equipe canta, louva ao Senhor, saia do seu lugar e venha aqui na frente, em nome de Jesus. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Meus irmãos, vamos estender as mãos para cá. E se você ainda está aí com seu coração queimando pelo Espírito Santo, não deixe para depois. Não deixe para depois, hoje é o seu dia. Hoje é o dia que o Senhor fez para você conhecê-lo. Vamos orar por esses irmãos que estão aqui recebendo a Jesus. Senhor Jesus, te louvamos, Pai, pela vida desses nossos irmãos que estão aqui. Que o Senhor separou esse dia, dia 2 de agosto de 2026, para começar uma grande obra na vida deles. Pai, Teu Espírito Santo vai estar tratando esses corações. Teu Espírito Santo vai estar curando esses corações, trazendo alegria e paz. A paz que o Senhor tem colocado em nossos corações. Pai, escreve o nome deles no livro da vida. Pai, traga o Teu Espírito Santo para estar orientando em cada decisão que eles forem tomar. E que cada dia a partir de hoje, eles sintam o Seu amor. Eles sintam que são amados por Ti. Eles sintam que eles são marcados pelo Teu Espírito Santo, que é o penhor da promessa da Tua volta. Em nome de Jesus, nós Te louvamos por esse dia e pela Tua palavra que ministrou aos nossos corações. Muito obrigado pela Tua graça sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, sigam a nossa equipe de acolhimento, que vai estar trazendo algumas orientações valiosas para vocês.